boa noite no mundo do conhecimento. Bem-vindo, caro ouvinte. Com você, falamos sobre inovação, tendências, dicas e a prática da medicina. Claro, também assuntos sobre qualidade de vida. Por aqui, compartilhar conhecimento não é dividir, mas multiplicar. Falamos sobre mais um assunto sem fronteiras no mundo do conhecimento. Medicina do conhecimento é ciência e informação a qualquer momento, em todo lugar. Eu sou Pablo Guzmão, anestesiador. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Medicina do Conhecimento. Juntos desvendamos os mistérios da medicina de um jeito que você entenda e se interesse. A ultrassonografia Point of Care, POCUS, é um exame que representa a integração do ultrassom na avaliação clínica direta do paciente. Ao falarmos sobre as vantagens desse método, a principal é o enriquecimento no exame físico, através da elaboração de suspeitas diagnósticas, que permite uma tomada de decisão clínica com maior segurança na beira do leito, tanto no pré, intra e pós-operatório. É importante ressaltar que o POCUS não substitui a realização dos exames complementares convencionais. O propósito dele é ser um auxílio na avaliação do paciente. Portanto, sua função é fortalecer nosso conhecimento clínico e esclarecer dúvidas para a tomada de decisões imediatas. Recebemos nesse podcast o colega anestesiologista Francisco Otaviano, intensivista e anestesista com área de habilitação em dor, criador da página no Instagram, @Chico_Otaviano. POCUS, de anestesista para anestesista. Bem-vindo, Chico, ao Medicina do Conhecimento. Muito obrigado, Pablo. Estou muito feliz em poder participar dessa plataforma sua, dessa ideia sua. Sou o Dr. Chico Otaviano, médico anestesiologista há 35 anos, professor de anestesia há 30 anos. Minha formação toda foi dentro da Unicamp, não só como anestesista, como especialista da dor e também na terapia intensiva. Eu trabalho nesses 3 pontos. Hoje, sou professor da PUC de São Paulo, do CT da PUC, e estou vinculado à SAESP, SBA, no intuito de mostrar o que é o Point of Care de anestesista para anestesista. Muito bem, seja bem-vindo, então, doutor Chico. E esse assunto nosso atual, nesse episódio, é exatamente para tirar o nosso colega do conforto. Normalmente, quando a gente fala em uso do ultrassom em sonoanestesia, a gente sempre lembra do bloqueio de nervos. Mas a gente já sabe há algum tempo que esse ultrassom ele tem inúmeras funções na prática anestésica. Eu queria que você falasse para a gente sobre o ultrassom point of care. O que é o ultrassom nesse uso especificamente? É algo que faz parte da formação do médico ultrassonografista, do médico intensivista? Onde o anestesiologista poderia se encaixar nesse conceito de point of care? Vamos lá, vamos falar um pouquinho de história. Tem um artigo de 1960, Dr. Segal, e ele começa a contar para a gente sobre a sua primeira experiência com o estetoscópio. E ele fala que isso aconteceu porque uma namorada que estava com o namorado encostou o peito no coração dele e falou: tem um barulho estranho aí. E aí eles correram para o consultório do Dr. Segal e o Dr. Segal virou e falou assim, no seu artigo: como Pasteur, no anos de 1800, disse que na década de 60 as doenças seriam tratadas com vacinas, hoje eu digo que em 2016, ele está falando em 1960, o estetoscópio passará a ser um objeto obsoleto de museu. Olha que interessante. De lá para cá, a ultrassonografia veio crescendo no intuito de trazer o diagnóstico, mas lá dentro das clínicas. Em 2018, 2016, a JAMA escreve um editorial. E lá ele diz que o exame físico ele passa a ter o seu 5º pilar. Temos a ausculta, a percussão, palpação e inspeção. E agora, a insonação. Pois bem, a ultrassonografia saiu daquele eixo que era dentro dos consultórios, na mão dos especialistas, para ir para o médico do fronte.
onde as clínicas de emergência e a terapia intensiva explodiu. Pablo, eu como intensivista, eu não consegui entender que eu estava com um paciente ali mais que 24 horas e chegava um rapaz com um aparelhinho e falava, ele tem isso. Eu falei, não, eu preciso aprender a fazer isso. O point of care é isso, é a curiosidade através da ultrassonografia. É a capacidade que você vai ter de ver aquilo que você supunha e trazer para você o mais rápido possível. Olha que interessante. Tem um artigo que mostra a insuficiência respiratória chegando na emergência. Na emergência. E diz que todos os médicos, independente se usar ultrassom ou não, eles vão conseguir chegar ao mesmo diagnóstico. Mas com um detalhe, com a ultrassonografia muito mais rápido. Transporte isso para o universo da anestesia, onde a gente tem pouco tempo para decidir algum evento desastroso. O point of care é isso. É a capacidade que a gente temos hoje de ver aquilo que a gente supunha. Certo. E saindo desse conceito de procurar os nervos para fazer bloqueios, aonde o anestesista poderia colocar o seu transdutor de ultrassonografia no paciente e quais seriam as opções na prática que poderiam fazer a diferença no nosso traquejo, no nosso manejo do paciente? Olha, Pablo, no corpo inteiro. Eu consigo fazer ultrassom da cabeça até os pés e chegar a um diagnóstico rápido. Vamos começar de breve, assim, para você ter uma ideia. Através da ultrassonografia do nervo óptico, eu consigo ver se o paciente tem ou não tem hipertensão intracraniana. Fazer o tratamento e logo checar, para ver se o tratamento melhorou ou eu tenho que mudar alguma coisa. Se eu for um pouquinho mais para baixo, tanto nos acessos, e olha que interessante, a NHS inglesa determina em 2002 que nenhum procedimento de acesso venoso central poderá ser feito sem a ultrassonografia. E o CFM 2014 diz que fazer acesso central sem a ultrassonografia é má prática médica. Então, meus queridos, então vamos lá. Através da ultrassonografia do pescoço, eu consigo avaliar e prever se eu vou ter ou não tenho uma intubação difícil. No Guideline de Vias Aéreas Difícil diz, se você tem uma via aérea possivelmente difícil de acessar, primeira coisa, deixe o seu paciente respirando. Segunda coisa, marque a membrana cricotireoideia, porque a chance de você fazer isso e conseguir em pacientes obesos, mulheres, grávidas, com angina de Ludwig ou alguma malformação cirúrgica ou tumoral no pescoço é menos do que 10%. Portanto, marque ela antes, porque se você chegar numa situação de não ventilo, não intubo, pronto, você consegue ter acesso a ela com segurança, especificidade e sensibilidade maior do que 90%. Se eu for um pouquinho mais para baixo, Pablo, eu vou chegar no pulmão. Olha só, se você tem um quadro de insuficiência respiratória dentro do seu aparelho de anestesia, dentro da sua sala de cirurgia, vamos pedir uma tomo? Não dá. Vamos fazer um raio-x? Capaz, até porque o raio-x é muito pobre. A ultrassonografia consegue ter uma sensibilidade e uma especificidade para diagnóstico da insuficiência respiratória maior não, igual à da tomografia, mas muito maior do que o raio-x de tórax. E, meu amigo, é no beira-leito, é lado direito, lado esquerdo, ver qual a causa da insuficiência respiratória. Se é ventilatória, se é por difusão ou se é um chute. Pronto, você está pronto para tratar seu paciente. E logo de seguida, ver se está ou não. As imagens cardíacas. Quando eu faço o curso de ultrassom cardíaco, os meus alunos dizem, doutor, é possível. Sim, é possível avaliar o coração de forma qualitativa. Não é o ultrassom do cardiologista. Esse não interessa, porque nós somos os médicos que faz dormir, acordar e ficar dormindo muito melhor, com maestria. Então, essa possibilidade a gente tem de avaliar tanto o pulmão quanto o coração no intraoperatório. Se a gente for mais para baixo, no abdômen, aí vamos falar daquilo que eu gosto, a ultrassonografia gástrica.
E eu vou falar vários casos para vocês da possibilidade que a gente tem de ver o que a gente supunha. Que medo é esse? O estômago vazio, Pablo, é um estômago vazio. Muitas pessoas falam assim, doutor, mas e se eu for lá e ver que o estômago está vazio e o paciente broncoaspira? Eu falei, meu amigo, não existe geração espontânea de comida. Vazio é vazio, cheio é cheio. Então, ainda falta coragem. Mas sim, eu entendo, porque a ultrassonografia, como você mesmo disse, é tirar da zona de conforto. Eu não gosto de usar esse termo zona de conforto. É a zona da mediocridade. E não entenda a mediocridade como algo pejorativo. Mediocridade é do meio. A gente tem a possibilidade de ir a mais, de oferecer melhor para o nosso paciente. Além do que, no abdômen eu consigo fazer a avaliação dos vasos. No abdômen eu consigo ver se o paciente está sangrando ou não está sangrando através do protocolo FAST. Pois bem, eu consigo avaliar o tamanho do rim e ver se a bexiga está cheia ou não. Quantas vezes já a enfermeira falou para mim, doutor, a sonda está ou não está dentro da bexiga? Foi ultrassom. Olha que interessante, Pablo. Quando eu comecei a fazer a ultrassonografia dentro da terapia intensiva e depois eu transportei para dentro da anestesia, eu não sabia fazer. Ninguém me ensinou. Eu tive que aprender sozinho, lendo e aparelho no aparelho. Então, eu chegava na UTI, eu não sabia nada do paciente. Eu fazia exame do corpo inteiro dele. E chegava um diagnóstico sindrômico, anatômico e etiológico. Aí eu ia para o prontuário dele para ver se aquilo que eu tinha visto corroborava com aquilo que estava no prontuário. Se ok, beleza, estrelinha para mim. Se não, poxa, eu não vi isso. Voltava lá e analisava. A curiosidade e o ultrassom andam junto. E o médico precisa ser curioso. E do ponto de vista do uso na sala operatória, nós temos alguns desafios, porque na terapia intensiva ou numa unidade de diagnóstico, o paciente ele está preparado para o exame. E às vezes nós temos o posicionamento do paciente, ou a monitorização do paciente. Quais seriam as dicas na prática que você nos daria para essa situação do uso clínico e prático na sala e na mesa operatória? Legal, muito bom. Olha, o primeiro requisito do point of care. O paciente não se adapta ao ultrassom. Somos nós que nos adaptamos ao paciente. Isso é mandatório. E a gente tem que se adaptar. A gente tem que saber, primeiro, o que nós estamos procurando e, através da ultrassonografia, ir atrás. Eu já fiz ultrassom de paciente em prona. É possível? Claro que é possível, porque em prona ou em decúbito dorsal, eu tenho certeza, o coração está lá. Essa é a ideia que a gente tem que ter. A gente tem que ter a ideia de que o que nós estamos procurando. Se é um quadro de insuficiência respiratória, a gente tem os eletrodos. Passa aonde não tem eletrodo. Se for durante um procedimento torácico, aí realmente vai ficar difícil. Mas eu consigo ter acesso às carótidas e à jugular para saber como está o débito cardíaco. Ou até mesmo no abdômen, para ver se existe uma outra possibilidade. É muito interessante porque quando você começa a ter qualidade nos seus exames, uma pequena imagem ou um pequeno espaço de tempo é o suficiente para você tomar decisão. Uma dica dessa, um exemplo disso, é o protocolo CASA. O protocolo CASA é um protocolo onde a gente vai avaliar possíveis causas de parada cardíaca. Espera aí, doutor Chico, fazer ultrassom durante a massagem? Pois bem, a gente não faz durante a massagem. Mas o que a gente faz? Entre o espaço de verificar a presença de pulso ou não, nós pomos o eletrodo no subchifode, vemos o coração e gravamos a imagem. A hora que voltar a reanimar, aí a gente vai lá e reavalia as imagens para poder entender as possíveis causas, se é um infarto, se é um tamponamento ou se é um TEP. Olha que interessante, dá jeito. Só precisamos ter paciência, curiosidade e adaptação, coisa que o médico anestesiologista sabe fazer muito bem, né? Na formação do colega anestesiologista que se interessa
pelo ultrassom point of care, quanto tempo seria necessário para entender os elementos e mesmo, claro, com a expertise, com o passar do tempo, sempre nós teremos novos desafios. Mas quanto tempo o colega precisa se dedicar para essa formação, para se sentir seguro e ter decisões a partir dos seus resultados? O importante é começar, né, meu amigo? O importante é começar. Existem vários cursos, várias plataformas no país hoje, onde tem especialistas querendo ensinar. Eu não consegui especialistas anestesistas, então eu fui para terapia intensiva, fazendo cursos para poder procurar. Mas hoje, por exemplo, a SAESP, a SPA e várias outras plataformas oferecem cursos para isso. Mas para a gente ter uma ideia, existe no ensino da ultrassonografia o que a gente chama de platô. O que são platôs? São quantos exames você deve fazer para começar a entender a ultrassonografia. Uma bexiga, 5 exames. Um coração, 40 exames. O gástrico, 20 exames. O pulmonar, 15. Então, quando você começa a fazer, em 6 meses, meu amigo, você já está começando a ter expertise. E é muito médico dependente. Eu, por exemplo, quando eu sei que tem um coração grande em alguma unidade, eu vou lá e ponho a máquina. Por quê? Porque ver coração grande é a chance de eu ver um coração. É muito mais fácil ver um coração grande do que um coração pequeno. Um coração grande no seu tamanho, cheio de líquido. Ali você vai aprendendo a colocar o probe e entender as imagens. E ler. Eu falo, o que conforta o médico é literatura. Então comece a ler. Da sua experiência profissional, quais foram os casos que podemos trazer para os nossos ouvintes do podcast Medicina do Conhecimento que fizeram realmente a diferença e que te fizeram pensar: "Ai, caramba, ainda bem que eu tive a ideia de botar esse ultrassom"? Você tem alguns que possam ser compartilhados? Claro, tenho vários. Até porque, Pablo, quando você começa a fazer a ultrassonografia, esses casos parecem que brotam. Não é verdade. Eles estavam ali faz tempo. É que agora eu tenho a ferramenta para avaliar. Muitas vezes você fala assim: o paciente morreu de TEP. Claro, os residentes falam assim: doutor, o paciente teve TEP. Eu falei: ele tem TVP? Não. E como que ele teve TEP? Doutor, mas 5% das TEP a gente não consegue ver a TVP. Tá, a gente vai começar pelo mais raro? Vamos começar pelo mais claro. Então, assim, é fácil você dar um diagnóstico e jogar na nuvem do que pegar uma ferramenta e ir atrás do verdadeiro diagnóstico. Eu tive um caso muito interessante de uma senhora que saiu do seu carro, uma caminhonete muito alta, e tropeçou. Tropeçou na sarjeta e caiu. Clac, quebrou o tornozelo. Mas essa senhora, ela tinha seus 42 anos de idade, ela teve uma TVP e estava em uso de xarelto anticoagulada. Pois bem, foi para o hospital, cancelaram o xarelto dela, entraram com Clexane e esperamos para fazer a cirurgia 48 horas depois. Chega para mim insuficiência respiratória franca e uma dor torácica aguda. Portanto, alguém que teve TVP, estava em tratamento, ficou imobilizada, está insuficiência respiratória, meu amigo, tem cara de porco, orelha de porco, focinho de porco, não é feijoada. Portanto, é um TEP. Será? Resolvi fazer a ultrassonografia. Coraçãozinho dela normal. E pus o ultrassom pulmonar. Quando ela caiu, ela bateu a costela e não falou para ninguém, porque a dor dela era no tornozelo. Ela tinha uma fratura de costela e um hemotórax. Que tal a gente trombolizar? Não. É o point of care trazendo para a gente a possibilidade de ver o que a gente supunha. Não era TEP, né? Eu tenho um caso que o doutor Marcelo Bandeira mandou para mim, ele é da UFRJ. Menino, 17 anos de idade, trauma moto versus carro, fratura de fêmur, fixador externo. Ok, uma semana depois, eu tenho gravado ele falando, é incrível, Pablo. Uma semana depois, ele vai fazer uma hack para fazer uma haste de fêmur. Durante a fresa do fêmur, o paciente faz hipotensão
hipoxemia e bradicardia. Portanto, vou morrer. E ele resolve fazer ultrassonografia. E o paciente estava tamponado. Não era uma embolia gordurosa maciça, era um tamponamento. O tratamento dele não era por difusão, a insuficiência respiratória dele, era por shunt. Portanto, o que a gente tem que fazer? Drenar. E drenar, e o moleque ficou muito bem. Então, assim, eu tenho um caso publicado há pouco tempo de uma ultrassonografia gástrica, onde me pediram para fazer o ultrassom, para fazer uma sedação para uma drenagem de um abscesso. E um paciente que já estava internado há pelo menos 30 dias por uma complicação de uma colicistite, um abscesso hepático. Está na minha página, underline Chico, Chico underline Otaviano. Eu acho que interessante esse caso. E eu fui fazer a ultrassonografia dele, ver o coração dele, ver o pulmão dele. E a hora que eu vou ver o estômago dele, lotado, cheio, cheio, cheio. A minha pergunta, é uma gastroparesia ou fizeram o jejum errado? Deixei de jejum, mas 8 horas depois resolvi fazer novamente a ultrassonografia. Estava lotado. Sonda nasogástrica, aspirei o volume, 700 ml de resíduo. Para vocês terem uma ideia, 700 ml, o paciente deveria pesar quase que uma tonelada para não poder ser risco, que não era o caso dele. E aí, drenamos, e no outro dia, então, assim, são vários casos, mas o mais importante, Pablo, é vocês entenderem que esses casos vão brotar na sua vida quando vocês começarem a fazer ultrassonografia, porque agora vocês vão ter a oportunidade de ver aquilo que vocês supunham. E hoje nós temos muitas oportunidades de aquisição de equipamentos portáteis, né, doutor Chico? E nós temos nos centros cirúrgicos, nas nossas unidades, equipamentos maiores, mas equipamentos que podem ser levados, inclusive, no consultório da visita pré-anestésica. É um desafio. Um colega que leve o seu ultrassom no seu consultório de visita pré-anestésica. Quais seriam os pontos chaves que nós poderemos trazer isso de inovação e incorporação na avaliação do paciente? De uma forma geral, o que eu deveria buscar? Olha, se tem uma coisa que eu gosto de fazer em todos os meus pacientes, Pablo, é a ultrassonografia da carótida. Porque, assim, você pede ultrassom do coração, raio-x de tórax, tomografia da cabeça, mas esquece das carótidas. E nós, anestesiologistas, não podemos esquecer do principal vaso que vai interferir no principal órgão da anestesia, que é o sistema nervoso central. Então, por que eu estou falando isso? Porque quanto mais você vê obstrução das carótidas, você vai poder compartilhar, Pablo. Gente, eu vou fazer anestesia nesse paciente, mas ele tem 90% de obstrução da carótida esquerda. Eu vou chegar para a família e vou falar: a senhora sabia que a carótida deles estava obstruída? Porque eu vou compartilhar. Porque nós temos que entender que as emergências do despertar, que é demorar para despertar, alterações cognitivas ou até sinais de localização, estão diretamente relacionados com baixo fluxo durante o procedimento anestésico. E o cirurgião também não vai poder chegar para mim e falar: Chico, eu quero uma PAM de 60, de 70. Não, eu vou tratá-lo como um AVC isquêmico, PAM acima de 90. Dá para entender? Isso no consultório pré-anestésico é fantástico. Além do que, você pode fazer uma avaliação muito rápida do pulmão desse paciente e da atividade cardíaca, né? A gente não precisa mais aquele papelzinho cheio de númerozinho. Eu vejo o coração, eu vejo, bate ou não bate. Pronto. A ultrassonografia cardíaca mostra para gente que a gente não, de forma alguma, a gente anula o especialista. Pelo contrário, eu aprendi a fazer ultrassom cardíaco com os especialistas. Mas a gente diminui a necessidade dos exames. E isso é muito importante para a gente nos dias de hoje. Com relação aos ultraportáteis, é muito interessante. Porque quando eu vou fazer ultrassom, ou dar os meus cursos, as pessoas querem usar o ultraportátil. E, ó, por incrível que pareça, quando você tem um ultraportátil, aquele bonitinho que você acabou de comprar, cheio de botão, ele é um trambolho para nós, médicos, no beira-leito. Concordo plenamente. Boas dicas. Eu incluiria também a avaliação da via aérea, porque muitas vezes
essa avaliação é muito subjetiva, né? E existem alguns pontos que poderíamos sugerir uma dificuldade maior ou menor do manejo Perfeito, das vias aéreas, né? Perfeito. perfeito. Tem uma meta-análise que saiu agora, tem uma publicação minha na página mostrando um guideline para a gente poder avaliar, e é muito fácil, Pablo. Não é difícil. Difícil é reconhecer as estruturas, mas um expert do seu lado, ele vai falar isso. Pá, não mais que 3 minutos. Os meus residentes, eles aprendem a fazer a avaliação das vias aéreas através do ultrassom, para poder entender se é ou não. E você ensinando ali no beira-leito, reconhecendo o que é cada imagem, porque, que nem diz um colega meu, Chico, ultrassom são 50 tons de cinza. É verdade. Mas se você conseguir definir esses tons, você consegue chegar a uma conclusão muito interessante. Bem lembrado com relação às vias aéreas. Agradeço, doutor Chico, esse bate-papo muito gentil da sua parte. Eu gostaria que você deixasse para os nossos ouvintes uma mensagem aí que os incentivasse a trazer essa metodologia, essa técnica para o dia a dia e também deixasse as suas redes sociais para que todos possam segui-lo, porque realmente eu costumo aprender bastante coisa com as suas dicas no dia a dia. Ah, que legal. Olha, a maior dica que eu dou para todos aqueles que querem fazer a ultrassonografia do beira-leito, a ultrassonografia traz para o médico a elegância, Pablo. Quando você vê uma pessoa, um anestesista usando a ultrassonografia no exame físico de um paciente, é elegante. E a elegância, meu amigo, ela não nasce em você. Você vai ter que ter uma dedicação, uma procura, uma vontade de oferecer o melhor. A ultrassonografia é isso para o anestesista, é valorizar o seu trabalho. Por isso que eu falo, faça, refaça, não aceite os recursos, não aceite os maus desfechos como obra do acaso. Valorize a sua dedicação. É isso que a ultrassonografia traz para nós, anestesiologistas, médicos especialistas, clínicos de mão cheia, o médico do hospital, aquele que a morte tem medo. Nós somos o médico do beira-leito. E a ultrassonografia é a nossa melhor ferramenta. Por isso que eu falo no meu logo da minha página, é a união do estetoscópio, do laringoscópio e do ultrassom. Porque daqui para frente, o anestesista não vai conseguir mais fazer uma boa prática médica se não souber fazer a ultrassonografia point of care. É isso aí, esteja além do seu tempo, né? Abrace o futuro hoje. Isso Isso. faz parte da nossa história. Muito obrigado, doutor Chico, agradeço. Medicina do Conhecimento estará sempre de portas abertas para recebê-lo e convido também a nos encontrar na comunidade Medicina do Conhecimento, lá onde a gente pode compartilhar as nossas experiências, decisões clínicas, e eu sempre gosto de dizer, afinal, compartilhar é multiplicar. Olha, muito obrigado, eu agradeço realmente aquilo que eu falei para você no começo. Compartilhar conhecimento, ele tem uma profundidade de mensagem que a gente tem que entender que a gente não vai levar nada, Pablo. A gente pode deixar muitas coisas. E o conhecimento, sem dúvida, é o grande diferencial. Por isso que eu falo que o Point of Care, ele deixou de ser transformador, mas passou a ser libertador para o médico anestesiologista. Eu agradeço do coração a oportunidade de poder falar um pouquinho disso tudo que eu gosto. A minha gratidão e seguimos juntos. Obrigado. Obrigado, Pablo. Você já incorporou a sonoanestesia na sua prática? Deixe seu comentário e compartilhe sua experiência. Agora eu tenho 2 dicas para você. Nos seus momentos de esporte, lazer, deslocamento para seu trabalho ou enquanto espera seu próximo paciente, escute nossa rádio web Medicina do Conhecimento pelo www.medicinadoconhecimento.com.br. E muito importante, faça parte da nossa comunidade digital Medicina do Conhecimento no ecossistema SD Conecta.
Lá você pode discutir assuntos relevantes com grandes especialistas em medicina perioperatória. No post deste podcast, você pode tirar suas dúvidas com o Dr. Chico Ottaviano. Muito bacana termos um espaço seguro para troca de informações. Escolha a sua plataforma agregadora de podcast e ouça mais pelo Spotify, Deezer, Apple Podcasts, SoundCloud e YouTube Music. Você pode pedir até a sua Alexa. Basta dizer: Alexa, toca a Medicina do Conhecimento. Na Medicina do Conhecimento, você escolhe o player da sua preferência. E é muito importante o seu feedback. Mande sua pergunta, seu comentário para participar do próximo tema. Compartilhe nas suas redes e deixe seu like. Isso aumenta a divulgação do projeto. Fique ligado também nas nossas redes Twitter, Facebook e Instagram, Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.